Bom, Capso, e nós vamos falar agora sobre dois projetos de lei da senadora Damares Alves que estão sendo muito criticados pela direita e eu concordo com as críticas, tá? Gosto muito da Damares, acho que ela tem um posicionamento excelente na Câmara, tem uma visão muito boa, inclusive no que tange a Ucrânia, mas esses dois projetos dela são projetos realmente muito ruins. Vamos entender aqui, o primeiro dessa falsa identidade digital, eu acho que ele é ruim principalmente porque ele é redundante. Já existe esse crime no Código Penal, né? E o que ela está querendo aqui é aumentar a pena para o caso de falsa identidade. É o tipo de jogadinha que o pessoal adora fazer, de aumentar a pena de crime, sendo que isso raramente resolve alguma coisa. O outro é muito pior. O outro é o confisco de bens de quem é acusado de estupro. Então, se você... Desculpa, de quem é condenado ao estupro. Então, se você for condenado pelo crime de estupro, você pode perder os seus bens, né? E qual que é o risco que se tem nisso daqui? Qualquer um que já tenha advogado em vara de família sabe que briga de casal em separação é uma briga que, em alguns casos, tá? Tem casais que se separam de forma amigável, coisa e tal, mas em alguns casos vira uma briga praticamente de vale tudo, né? E daí para a mulher acusar o marido de estupro para tentar tirar os bens do cara, pouquíssimo custa no final das contas. Vamos entender esse caso aqui. Eu acho que os dois projetos são ruins, tá? Essa notícia foi sugerida por Já Peguei o Peter no Carnaval de 1997, Ha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Hoje no Twitter tem muita gente criticando a Damares por conta desses dois projetos, e eu acho que são críticas justas, tá? Ela está errada nesses dois projetos. Mas esse primeiro aqui é um projeto que eu também não vejo como esse ataque todo que o pessoal está colocando. Estou colocando como se fosse uma coisa, nossa, que absurdo que isso vai ser usado para atingir a direita, porque você tem que poder ter perfil falso na internet. Gente, olha só, o projeto dela não proíbe você ter perfil anônimo na internet, não, tá? Não proíbe você ter perfil anônimo de maneira alguma. Apenas diz que se você fizer um perfil falso para enganar uma pessoa, aí você pode ser responsabilizado. O caso aqui é o caso de pessoas que criam perfis falsos, principalmente no Facebook, aí ficam batendo papo com pessoas que não entendem muito de tecnologia, não sabem como verificar o perfil verdadeiro e acabam caindo em golpe, coisa e tal. Então, assim, realmente tem isso, tá? Tem gente que... Quanto o caso aqui de uma mulher que quase vendeu apartamento porque achava que estava namorando o Elon Musk, coisa e tal. Infelizmente tem pessoas que que acabam caindo nesse tipo de golpe, né? Então não é um projeto que proíbe perfil anônimo na internet. O pessoal está vendendo como se, vai proibir o anonimato na internet. Como assim proibir o anonimato na internet? É impossível isso, cara. Eu vi há um tempo atrás um projeto, não sei de quem que era o projeto, dizendo que não poderia ter mais perfil anônimo no Brasil. Todo perfil em rede social teria que ter CPF ligado. Esse pessoal é tão burro, mas tão idiota, que eles esquecem que CPF é só de brasileiro. Você vai, usa uma VPN, cria um perfil no exterior e pronto, e usa de forma anônima do mesmo jeito, conversando aqui no Brasil do mesmo jeito, sem ter CPF, sem ter nada. Ao contrário, ia ser mais difícil achar as pessoas, porque todo mundo faria esse truquezinho de criar lá fora o perfil, então ficaria mais difícil para a polícia identificar pessoas do mal. É o que eu falo, esse tipo de projeto de proibir anonimato, de dificultar acesso, supostamente para evitar golpes e problemas, acaba prejudicando as pessoas que são de bem, que não estão querendo dar golpe nem nada, né, acaba sendo usado de forma imprópria contra as pessoas de bem, enquanto que os golpistas mesmo, os caras que realmente dão golpe, não estão nem aí para isso. Eles vão lá fora, criam o perfil lá fora, usa aqui no Brasil e não faz diferença nenhuma, não pega nada para eles no final das contas. Então, esse primeiro caso aqui, eu acho que assim, a minha crítica principal é que é uma besteira. Não acho que seja uma coisa muito prejudicial, não. Tá aqui o projeto. Olha só, projeto de lei 2025 acrescenta o artigo 171B ao decreto, ao Código Penal brasileiro, né? Que seria o crime de falsa identidade digital. Artigo 171B. Criar, utilizar ou manter perfil, identidade ou representação falsa em meio digital ou eletrônico, manipulando psicologicamente outra pessoa por meio de interações digitais com o propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem ou causar dano à honra, imagem, integridade psicológica ou patrimonial de terceiros, né? Então, ou seja, repara que não é só você criar o perfil falso na internet, não. É você criar o perfil falso, o tipo penal requer as coisas todas aqui. Você criar o perfil falso com o propósito de obter vantagem ilícita e coisa e tal, causar danos à honra, integridade psicológica ou patrimonial de terceiros. Então, ou seja, assim, meramente você ter um perfil falso não estaria abraçado aqui. Agora, qual que é o problema desse artigo 171B? Se você for aqui no Código Penal e for no artigo 307, tem aqui o crime falsa identidade.
atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Ou seja, o crime da Damares já está aqui, pô. Já tem esse crime no Código Penal, para que criar um outro crime referente às redes sociais? Se já é esse crime aqui, se alguém fizer esse perfil que ela está falando aqui, o cara que se fez passar por Elon Musk para namorar uma velhinha no Rio de Janeiro, e aí a velhinha quase vendeu o apartamento dela para ajudar o Elon Musk, o cara que se dizia ser o Elon Musk. Eu fico imaginando a lábia do cara para convencer a velhinha que ela precisava vender o apartamento dela para ajudar o Elon Musk, né? Mas enfim, esse crime aqui, esse cara já pode ser condenado hoje pelo artigo 307, já é crime. Detenção de 3 meses a 1 ano. Agora você pode alegar isso. Ah, não. Detenção de 3 meses a 1 ano é pouca coisa. O crime tem baixa, né, o quantum penal, né, o tamanho da pena é muito baixo. Então ela estaria só aumentando a pena, que virou 1 a 5 anos e multa. E, de novo, eu tenho uma crítica muito grande a isso, porque essa ideia de que crimes, você aumentar a pena de crime resolve o crime, é a ideia mais idiota do mundo. Bandido nenhum comete o crime achando que vai ser pego. Se ele acha que ele vai ser pego, qualquer que seja a pena, ele não vai cometer o crime. Ele comete o crime porque ele está certo que ele vai fazer aquilo sem ser pego. Então, o quanto de pena que você vai ter depois não influencia em nada a dissuasão da pessoa em cometer o crime no final das contas. Então, isso daqui faria pouquíssima diferença no final das contas. Então eu acho uma besteira esse projeto da Damares. Não é o que o pessoal está criticando, tá? O pessoal da direita está falando, não, porque ela quer proibir perfis anônimos na internet. Não, não é isso. O projeto proíbe identidade falsa. E a minha crítica é um projeto inútil, porque já existe esse crime no Código Penal, já tem o crime lá, igualzinho ela está falando aqui, não precisa mudar nada, não precisa alterar nada. Então eu acho que é uma besteira, né? Agora, existe o outro projeto de lei dela que eu acho que é mais sério. Esse daqui eu vejo um risco potencial enorme, tá? A Comissão de Direitos Humanos aprovou o confisco de bens de quem agredir mulheres. Esse caso aqui, esse projeto não é da Damares Alves, tá? Esse projeto é do Carlos Viana, que é do Podemos de Minas Gerais. Então não é da Damares Alves, mas a Damares Alves ela é a presidente da Comissão de Direitos Humanos e aprovou esse projeto lá na Comissão de Direitos Humanos, e ela é uma defensora desse projeto lá na Comissão de Direitos Humanos, né? E o que diz esse projeto? Olha só, tá aqui, ó. Artigo 213. Artigo 213 do Código Penal é o crime de estupro, tá? Aqui, ó. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, reclusão de 6 a 10 anos de prisão, né? Então, e eu concordo, estupro tem que mesmo, cara, inclusive tirar bem, tá? Se realmente a pessoa cometeu isso, tem que perder tudo mesmo, não tô nem aí. Acho que tem que perder mesmo. Qual que é o risco que eu vejo nessa história? É justamente o risco da falsa acusação de estupro, que é uma verdade que acontece, a gente sabe que acontece, e principalmente existe uma situação em que essa falsa acusação de estupro poderia gerar um problema enorme, que para qualquer um que já tem advogado em casos de família sabe como é que é na questão da separação, porque lembra, já é pacífico na doutrina brasileira que um marido pode estuprar a mulher. Se a mulher é forçada a fazer sexo com o marido sem estar com vontade, isso é um estupro do mesmo jeito. Então o que pode potencialmente acontecer, né? Mulheres começarem a acusar os maridos de estupro, pedindo o confisco de todos os bens, o bloqueio de todos os bens e coisa e tal, para forçar o cara a fazer um acordo benéfico na hora da separação de bens. Quem já viu, quem já trabalhou em vara da família com separação de bens, sabe que em alguns casais, não são todos os casais, tá? Tem casais que são razoáveis, que fazem a separação ali, coisa e tal, mas em alguns casais a briga é uma coisa assim, rapaz, você tem que esconder, não pode deixar garfo e faca em cima da mesa, que se tiver um objeto pontudo na mesa, sai sangue na disputa. É uma coisa impressionante. Não dá para você entender como duas pessoas que moraram juntas, que, né, viveram juntas um tempo, né, da vida, de repente parece que vira dois bichos estranhos brigando um com o outro. Como... E nessa situação, dar essa arma para a mulher é uma coisa muito complicada. Todo crime de estupro é um crime complicado de você provar. Por quê? Porque tipicamente é uma situação que aconteceu entre quatro paredes, né? Raramente você tem um caso desse filmado em via pública e coisa e tal. Não tem, aconteceu em quatro paredes. E aí como é que você sabe se realmente aconteceu ou não aconteceu a coisa? Isso acaba sendo levado para outros
outros detalhes, né? A consistência da história, enfim, tem um monte de detalhes que o pessoal acaba chegando à conclusão se houve ou não o crime. O fato é um crime em que há muita falsa acusação. De novo, se realmente há o crime de estupro, eu quero que o estuprador se ferre mesmo, que perca tudo que ele tem mesmo, tem que tirar o bem do cara todo, tem que acabar com a vida do cara mesmo. Isso é uma coisa que não se faz com mulher. Mas, e a falsa acusação? Como é que você faz esse tipo de coisa? Porque lembra, é a primeira coisa que vai acontecer, cara. Eu lembro de casos que eu peguei e falei, ih, rapaz, a mulher ia fazer isso. A primeira coisa que ela ia fazer é acusar o cara de estupro, para poder pedir o bloqueio dos bens do cara na justiça. Aí o cara ia ficar fudido, porque o cara tá com os bens bloqueados preventivamente, ia pedir certamente com medida liminar, né, o bloqueio dos bens para ele não se desfazer dos bens, uma vez que esses bens serão alvo do processo. O cara fica com todos os bens bloqueados, se ferra completamente, não tem como gastar o dinheiro, não sei o que lá. E no meio do processo do divórcio, que é um processo complicado, as pessoas brigando e coisa e tal. Ou seja, o que eu vejo de problema é isso. De novo, eu concordo com a Damares Alves que estuprador tem que se fuder muito, tem que perder tudo mesmo, não quero nem saber. A questão é que isso vai ser usado como uma arma em separação, em casais, né? Em separação de casamento. Então aqui, está dizendo aqui, ó, inclui nesse artigo 213, além da pena privativa de liberdade, será aplicada a pena de perda de bens e valores de propriedade do infrator equivalentes a no mínimo R$500 até no máximo R$100.000, ou seja, além da pena de até 10 anos de cadeia, que já é uma pena séria, incluiria também uma pena de multa, né? E aí a fixação da pena diz o que vai ter aqui, não sei o que lá. O juiz poderá deixar de aplicar a pena de perda de bens e valores se verificar no caso concreto que o infrator é hipossuficiente, não sei o que lá. E olha só, não é só no caso de estupro não, também no caso da Lei Maria da Penha aqui, ó, nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, será aplicado também a multa entre R$500 e R$100.000, tal, o juiz vai decidir, coisa e tal. De novo, é o mesmo problema. O cara que bate na mulher tem que se fuder muito mesmo, tem que perder tudo mesmo, eu quero que o cara se foda mesmo se ele bateu em mulher. Mas e a falsa acusação? Acontece casos de falsa acusação. E a situação é mais ou menos a mesma, né? A mulher está na separação ali, vira uma briga de vale tudo nessa hora. Esse tipo de coisa aqui me parece preocupante. Além do que, é aquilo que eu falo para vocês, é o mesmo argumento que eu usei no outro caso. Aumento de pena para um crime raramente dá o resultado que o pessoal espera. O pessoal fala assim, não, porque tal crime é um absurdo. Eu concordo. Estupro é um absurdo. Bater em mulher é um absurdo. Concordo plenamente. Agora, achar que você aumentar a pena disso vai fazer com que as pessoas deixem de praticar esse crime é um erro. As pessoas praticam ou não o crime conforme elas acham ou não que serão pegas. Então não adianta o quantum da pena, isso não entra na cabeça do cara para decidir se ele vai cometer um crime ou não. Então, isso não resolve problema nenhum no final das contas. Eu acho uma besteira isso daqui, isso aqui é tipo coisa de político, você dizer, se botar como portador da moral aí, tá vendo? Eu acabei com o crime, eu dificultei a vida do estuprador e coisa e tal. No final das contas você arrumou um monte de confusão para um monte de cara que não fez nada de errado, que vai ser acusado falsamente por mulher, por ex-mulher vingativa, e no final das contas o caso mesmo de estupro mesmo não resolveu nada. A mesma coisa vale para maus tratos e briga doméstica e esse tipo de coisa. Então, realmente não gosto de nenhum desses dois projetos da Damares. Lamentável, senadora.